Salve, salve, futuro marinheiro do Brasil! Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática com Benayon. E neste vídeo nós vamos dar continuidade à nossa revisão, contagem regressiva para a Escola de Aprendizes Marinheiros. Bom, se você chegou no canal agora, você encontra uma playlist com a prova de matemática do ano passado resolvida para você junto com um resumão bem esperto. Bom, na descrição desse vídeo eu vou deixar aqui um PDF com o material, com os tópicos, questões que nós vamos abordar hoje. E hoje vamos falar de trigonometria, que é um assunto lá destacado no edital para a prova. E nós vamos começar falando de trigonometria no triângulo retângulo. Bom, galera, nós temos três razões trigonométricas, já conhecidas de vocês certamente, né? Seno, cosseno e tangente. Bom, como é que a gente vai definir isso daí? Primeiramente, a gente vai ter que levar em consideração que a gente vai tomar como referência os ângulos. Então, por exemplo, se eu tomo como referência o ângulo agudo alfa, eu tenho que oposto a alfa é o cateto B. Já o cateto adjacente é o cateto C. Agora, eu peço também a atenção quando eu mudo o ângulo de referência. Por exemplo, agora eu vou falar do ângulo beta. Bom, em relação a beta, o cateto oposto é o C. Já o cateto adjacente, ou seja, adjacente é aquilo que está ao lado, é o cateto B. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente toma a referência para poder determinar as razões trigonométricas. Bom, e as definições são as seguintes, né? Seno de um ângulo, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Já o cosseno de um ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Dessa forma, vem comigo aqui para o quadro, temos o seguinte. Em relação ao ângulo alfa, seno do ângulo alfa, cateto oposto, B, sobre hipotenusa. Muito bem. Cosseno de alfa, cateto adjacente, C, sobre hipotenusa. Já a tangente de alfa, cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então fica B sobre C. Legal. Vamos agora mudar a referência. Agora a referência é o ângulo beta. Então, em relação a beta, o seno vai ser o cateto oposto, agora observa que é C, sobre a hipotenusa de medida A. Cosseno de beta. Cosseno é cateto adjacente, então é B, sobre a hipotenusa A. E a tangente, tangente de beta, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. C sobre A. Perdão, C sobre B. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Maravilha, galera. Então é o seguinte, nós vamos ver daqui a pouco a aplicação dessas razões nos exercícios, tá? Então, uma coisa que eu quero chamar bastante a atenção de vocês, que é bastante comum aparecer na prova de aprendizes, é o seguinte, é a relação fundamental da trigonometria. O que diz essa relação aí, Fabrício? Diz o seguinte, que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado deste mesmo ângulo é sempre igual a 1. Então, galera, a gente vai ver algumas outras relações, mas essa, como o nome já diz, é fundamental. Você tem que levar para a sua prova e nós vamos ver também já já a aplicação nos exercícios, tá? Bom, outra coisa que a gente precisa saber, ângulos notáveis, esses valores do seno, cosseno e tangente para os ângulos de 30, 45 e 60 são fundamentais você levar para a prova porque esses valores não serão fornecidos nos exercícios. Então, eu vou montar aqui essa tabela de uma forma prática para você memorizar a forma de montar essa tabela. Então, é o seguinte, seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Como é que eu vou organizar isso, Fabrício? Da seguinte forma, você vai começar aqui, ó, seno de 30, você coloca 1, aí você segue a sequência assim, ó, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3, e embaixo você faz na ordem decrescente. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Então, você vai dividir todo mundo por 2.
dividindo por 2. E você vai colocar raiz quadrada no numerador daqueles que não é 1. Então, que não são 1. Então, aqui é 1, não coloco. Então, ó, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 1 não precisa. Então, olha só como é que fica. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz quadrada de quem não é 1. Pronto. Finalizou a sua tabela. Epa, finalizou não, né, Fabrício? E a tangente? Cara, a tangente eu vou pedir para que você também leve isso aqui com você. A tangente de um ângulo é o seno dividido pelo cosseno desse mesmo ângulo. Ou seja, seno, por exemplo, aqui, ó, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de raiz de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, o seno dividido pelo cosseno, nesse caso, ó, é 1. Se eu dividir aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, dividido pelo cosseno de 60, ó, eu vou cancelar esses dois aqui no denominador, encontrando raiz de 3 sobre 1, que é a mesma coisa que raiz de 3. Quando você vem para cá, fica 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, raiz de 3 sobre 3. Então, ó, uma boa dica para você determinar as tangentes é saber essa relação da divisão entre o seno e cosseno do ângulo, obtendo assim a tangente. Claro que é fácil também de memorizar isso aqui, então a tabela é algo que você precisa para diversos exercícios. Para finalizar essa primeira parte dos resumos, eu vou falar do triângulo egípcio. Pô, isso aqui, cara, resolve assim uma quantidade muito grande de exercícios de trigonometria de uma forma um pouco mais prática do que você aplicar as razões trigonométricas. Toda vez que você tem um triângulo egípcio, e o que é um triângulo egípcio? É o triângulo cujos ângulos são 30, 60 e 90 graus, ou seja, você está num triângulo retângulo. Então, qual é a característica própria para esse triângulo? Seguinte, dada a hipotenusa de medida A, o cateto oposto ao ângulo de 30 vai ser metade da hipotenusa. E o cateto oposto ao ângulo de 60 será a hipotenusa raiz de 3 sobre 2. E é claro que isso daqui provém exatamente da aplicação das razões trigonométricas com os valores respectivos do seno e cosseno de 30 e 60 graus. Beleza? Então, ó, exemplo, se a hipotenusa vale 10, oposto a 30, 10 dividido por 2, 5. Oposto a 60, 10 raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa aqui, 5 raiz de 3, né? 10 raiz de 3 sobre 2, 10 dividido por 2 dá 5, 5 raiz de 3. Muito bem, então esse aqui é o primeiro resumo de conteúdo e agora vamos aos exercícios. Então, primeira questão aí na sua tela. Os 4 triângulos equiláteros congruentes na figura a seguir estão enfileirados de modo que os pontos A, B, C, D e E são colineares. Sabendo que o lado do triângulo equilátero mede 1 centímetro, o valor da tangente do ângulo IAE é... Vamos lá, vem comigo então para o quadro. Seguinte, galera, representei aqui a figura, né, naturalmente. Eu tenho 4 triângulos equiláteros que estão apoiados sobre uma mesma reta, né? A, B, C, D e E. Ele diz que são colineares. E aí ele quer a medida da tangente do ângulo IAE, que eu destaquei aqui, né? Eu vou chamar, inclusive, esse ângulo aqui de alfa. Pronto, então eu quero a tangente de alfa. Muito bem, qual vai ser a estratégia aqui? Observe que quando eu traço a altura do triângulo DEI, o que surge com isso? Ó, quando eu traço essa altura, vou chamar aqui o pé da altura de ponto P, tá? Surge um triângulo retângulo AIP. E observe o seguinte, AP a gente consegue determinar. Por quê? Porque a gente conhece a medida do lado do triângulo. São todos congruentes e ele diz que vale 1. Então isso aqui vale 1, isso aqui vale 1, isso aqui vale 1. E a distância de D até P vale metade do ângulo. A gente sabe que a altura do triângulo equilátero também é a mediatriz. Então, isso aqui vale 1/2. Então, observe que AP vale
1 mais 1 mais 1 dá 3, mais 1 meio. Muito bom. Então, agora, efetuando aqui o MMC, né, vai ficar 2 aqui, 1 aqui. Então, 2 vezes 3 dá 6, 1 vezes 1 dá 1, 6 mais 1 dá 7, 7 meios. Muito bom. E observe também que eu tenho a medida do segmento IP, que é a altura de um triângulo equilátero de lado 1. E a gente já sabe que a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Ou ainda aqui, nesse caso, simplesmente raiz de 3 sobre 2. Então, eu acabei de achar aquilo que eu preciso para calcular a tangente de um ângulo. Observe que, em relação ao ângulo alfa, esse cateto é o cateto oposto, raiz de 3 sobre 2. E o segmento AP é o cateto adjacente ao ângulo alfa. Então, como a gente já viu, a tangente do ângulo alfa, que é o que ele quer, será cateto oposto, raiz de 3 sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, 7 meios. Então, a gente pode simplesmente cancelar esse 2 com esse 2. Por quê, Fabrício? Porque quando a gente efetua a divisão entre frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse denominador vai cancelar com esse numerador já na fração invertida. E aí a gente obtém aqui o resultado pedido, que é raiz de 3 sobre 7. E isso você encontra no item B da nossa primeira questão. Então, já começamos aí a esquentar as turbinas. Vamos lá, segunda questão. A figura abaixo apresenta uma semicircunferência de diâmetro AB com raio igual a raiz de 3 e com o ponto C sobre a semicircunferência. Sabendo-se que o segmento AC mede 3 centímetros, o comprimento do arco AC é... Bom, essa questão ela vai exigir um pouquinho mais de conhecimento, além de trigonometria. Mas eu vou detalhando para vocês com calma. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é observar o seguinte. Quando eu traço o segmento AC e o segmento BC, surge o triângulo ABC, correto? Muito bem. Bom, triângulo ABC. O que eu vou falar aqui para vocês? Observe que o ângulo ACB é um ângulo inscrito na circunferência ou na semicircunferência, claro. Bom, o que a gente tem que saber? Todo ângulo inscrito, ele vale metade do ângulo central. E observe que o ângulo central aqui, em relação ao ângulo ACB, é 180 graus. Portanto, aqui é um ângulo de 90 graus, pois a propriedade diz que a medida do ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então, galera, já guarde o seguinte, olha, todo triângulo inscrito numa semicircunferência é um triângulo retângulo, ok? Então, isso é uma propriedade importantíssima para você levar para a sua prova, tá? Bom, agora eu tenho um triângulo retângulo. Então, observe o seguinte. Ele me deu a medida do raio, que é raiz de 3. Portanto, eu tenho o diâmetro. O diâmetro vai ser 2 vezes o raio, 2 raiz de 3. Legal. Que mais que ele deu aí de dados? Ele deu a medida do segmento AC, que vale 3. Ok. Bom, e agora, o que eu quero? Eu quero a medida do arco, a medida do comprimento do arco AC. Ou seja, eu preciso conhecer, então, a medida do ângulo central. Por quê, Fabrício? Porque é o ângulo central que me dá a medida do arco, e com a medida do arco eu consigo determinar o comprimento desse arco. Então, vamos lá. Primeiramente, o que eu vou observar aqui também para vocês? Eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa.
Então, esse ângulo, observe que em relação ao arco AC, esse ângulo, o ABC, ele é um ângulo escrito e, portanto, ele vale metade do ângulo central correspondente a ele. Então, este vale 2α. De forma que a medida do arco AC é 2α. Então, agora, a minha luta é para achar o alfa. Então, vamos lá. Eu vou usar agora um pouco de trigonometria. Por quê? Observe que, em relação a alfa, eu tenho o cateto oposto, que vale 3. E observe que AB é a hipotenusa do triângulo ABC. Então, eu posso usar a relação seno de um ângulo, seno do ângulo alfa. Então, essa é a maior dica que eu tenho para dar com relação a problemas que envolvem trigonometria. Qual é a razão trigonométrica que eu vou usar, Fabrício? Depende dos dados que você vai encontrar no exercício. Aqui, em relação ao ângulo alfa, que é um ângulo que vai me dar um caminho para resolver esse exercício, eu conheço o cateto oposto e a hipotenusa. Qual das razões trigonométricas relaciona cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, vai ficar assim, ó. Cateto oposto é 3 sobre hipotenusa, que é 2 raiz de 3. Maravilha. Então, o que você vai fazer agora? Racionalizar isso aí. Ou seja, eu vou tirar esse raiz de 3 do denominador, multiplicando por raiz de 3 sobre raiz de 3. Fazendo isso, o que aparece? 3 raiz de 3 sobre... Observe que raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então, fica 2 vezes 3. Aqui eu posso simplificar, obtendo assim raiz de 3 sobre 2. Legal. Então, qual é a conclusão que você pode tirar daqui? Eu tenho um ângulo cujo seno vale raiz de 3 sobre 2. E, como você já sabe ângulos notáveis, qual é a conclusão que você tira? Você sabe, então, que alfa é 60 graus. Seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Legal. Então, agora, como eu tenho alfa, eu tenho 2α. Ou seja, esse ângulo daqui vale 120 graus. Beleza? E por que isso é importante? Porque eu quero o comprimento do arco AC. E eu sei que esse arco ele está subentendido a um ângulo de 120 graus. Bom, vamos lá. Comprimento da circunferência, Fabrício. 2πr, né? Então, o comprimento da circunferência é 2πr. Mas eu quero o comprimento da circunferência toda? Não, nem tenho ela. Eu só tenho um pedaço. E esse pedaço corresponde a um arco de 120 graus. Então, eu vou usar aqui uma fração simples em relação ao comprimento total da circunferência. Como é que eu faço para achar, então, essa fração? Eu vou usar exatamente o ângulo de 120 graus, né? 2α é igual a 120 graus. E, portanto, vamos chamar de L o comprimento do arco AC. Então, L será uma fração da circunferência, do comprimento da circunferência. Então, essa fração é 120, 360 avos do comprimento total. Essa é a fração do comprimento total. 2πr, que a gente sabe, o raio vale raiz de 3. Ok. E aí, o que vai acontecer? Vamos às simplificações. Isso daqui, claramente, é 1/3 da circunferência. Viu como é que aparece exatamente? Ó, se eu dividir a volta toda em 3 partes, cada parte tem 120, naturalmente. E multiplicando isso aqui, a gente chega a 2π raiz de 3 sobre 3. E isso você encontra no item D da questão. Olha aí, que questão interessante, porque aqui a gente já viu várias outras propriedades juntas. Vamos lá, mais uma questão.
A figura mostra um quadrado ABCD com 6 centímetros de lado e um triângulo retângulo ABF de hipotenusa AF com o ponto F no prolongamento do lado BC e o ponto E sendo a interseção dos segmentos DC e AF. Sabendo que o ângulo FAB mede 60 graus, a medida do segmento CE... Vamos lá, senhores. Seguinte, o que ele quer aqui é a medida do segmento EC, ou CE, tanto faz. Bom, como o lado do quadrado é 6, então eu sei que DE é 6 menos x. 6 menos x. Uma outra coisa que eu vou observar é que esse ângulo é congruente ao ângulo de 60 graus aqui embaixo. Por quê? Porque os lados do quadrado os lados opostos são paralelos. Então, quando eu tenho retas paralelas cortadas pela transversal, esses ângulos são alternos internos e, portanto, são congruentes. Muito bem. Agora, observe que, em relação a esse ângulo de 60 graus, no triângulo ADE, eu tenho o cateto oposto e posso determinar a medida do cateto adjacente, já que 60 graus é um ângulo notável e eu conheço o valor da sua tangente. Então, olha lá, no triângulo ADE, o que nós temos? Tangente de 60 graus é cateto oposto, 6, dividido pelo cateto adjacente, que é 6 menos x. Maravilha! Tangente 60 é raiz de 3, lembrando lá da nossa tabelinha. Então, isso aqui fica 6 sobre 6 menos x. Vamos aplicar, uma propriedade aqui, a gente pode trocar de ordem. Vou escrever assim, 6 menos x é igual a 6 sobre raiz de 3. Mas espera aí, Fabrício, eu não tinha que aplicar aqui uma distributiva, multiplicar? Você pode fazer isso também, mas observe que eu posso simplesmente trocar a posição aqui, esse que está aqui passo multiplicando, esse que está para cá passo para cá. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar de uma vez só esse raiz de 3, tá? Porque quando eu aplico aqui, vai aparecer um 6 raiz de 3, um x raiz de 3, isso vai me dar um pouquinho mais de trabalho na hora de fazer as contas. Então aqui eu vou fazer assim, eu já vou multiplicar por raiz de 3 por raiz de 3, vou racionalizar. Pode fazer isso? Pode, sem o menor problema, a gente não está alterando a igualdade. Eu só estou retirando o raiz de 3 do denominador. E observe que multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que multiplicar por 1, Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Maravilha, então vai ficar assim, 6 menos x é igual a 6 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então fica assim, 6 raiz de 3 sobre 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Olha como é que agora eu já vou ter uma coisa bem mais simplificada. Olha que maravilha. Agora é só isolar o x. Então o x, se eu passo para cá fica mais x, vem para cá fica menos 2 raiz de 3, 6 menos 2 raiz de 3. Ficou rápido? Vamos repetir. Menos x vem para cá, fica x. 2 raiz de 3 vem para cá, menos 2 raiz de 3. Então, lendo aqui da direita para a esquerda, x é igual a 6 menos 2 raiz de 3. E, se você observar, ele ainda coloca a solução na forma fatorada. Colocando 2 em evidência, fica 3 menos raiz de 3. E isso você encontra no item E da sua questão. Olha aí, maravilha! Mais uma questãozinha. Sejam K e θ números reais, tais que o seno de θ e o cosseno de θ são soluções da equação quadrática 2x² mais x mais k igual a 0. Então, K é um número... Bom, senhores, mais uma questão em que a gente vai precisar de algo a mais do que somente trigonometria.
Então vamos lá, vem comigo. Seguinte, ele disse que as soluções, as raízes dessa equação do segundo grau, 2x² mais x mais k igual a zero, são seno de θ e cosseno de θ. Eu quero conhecer o valor de k, né? Bom, primeiramente, toda vez que você tem uma questão que envolve as raízes da equação de segundo grau, vamos procurar relacioná-las com os coeficientes através da soma e produto das raízes. Então, observa só. Eu vou escrever aqui, ó, a soma das raízes, x1 mais x2, ou seja, seno de θ mais cosseno de θ. Então, olha só, a primeira informação que eu vou tirar é a seguinte. O seno de θ mais o cosseno de θ vai ser igual a menos b sobre a. Soma das raízes da equação de segundo grau. Menos b, lembrando que o b aqui, ó, é 1. Então, fica menos 1 meio. Então, primeira informação. Segunda informação, eu vou usar o produto das raízes. Seno de θ vezes o cosseno de θ. Então, é C sobre A, ou seja, K sobre 2. Maravilha. E agora, galera, eu vou usar um artifício aqui que é bastante comum, tá? Não pense você que isso não aparece na prova, aparece sim com bastante frequência. Olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever o seno de θ mais o cosseno de θ ao quadrado. Por que isso, Fabrício? Observe o seguinte. Aplicando produtos notáveis, o quadrado da soma de dois números é o quadrado do primeiro, seno ao quadrado de θ, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes seno θ, cosseno θ, mais o quadrado segundo, que vai ser cosseno ao quadrado de θ. Olha o que aparece. Seno de θ mais cosseno de θ. Está aqui, menos 1 meio. Seno de θ vezes o cosseno de θ. K sobre 2. Olha aqui ele aqui, ó, aparecendo. Pô, Fabrício, mas e aí? E esse seno ao quadrado de θ com cosseno ao quadrado de θ? Meu amigo, relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Então, ó, reescrevendo com o que eu tenho. Seno de θ mais o cosseno de θ, menos 1 meio. Então, ó, menos 1 meio ao quadrado. Igual a seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado, a gente já sabe, dá 1. Mais duas vezes seno de θ vezes o cosseno de θ. Está aqui, ó, K sobre 2. Acabou, né? Não é o que eu quero? Não é o valor de K? Sim, é ele. Então, vamos lá. Menos meio ao quadrado, 1/4, né? Menos meio vezes menos meio. Então, 1/4, Fabrício. 1/4. Igual a... Bom, 2 vezes K sobre 2, cancela aqui, né? Ó. Obtendo assim 1 mais K. Então, o K, que é o que eu quero, vai ser 1/4 menos 1. Então, quem é 1/4 menos 1, né? Multiplica aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4, aquele macete. 1 menos 4 dá menos 3/4. Vamos lá, cadê as opções? As opções nós temos aqui, ó, letra A, irracional. Não, não é irracional, é uma fração. Letra B, racional não inteiro. Sim, de fato, é uma fração que não pode ser escrita como um número inteiro. É inteiro positivo? Não, não é um inteiro positivo. É inteiro negativo? Também não é um inteiro negativo. E, portanto, assim, o item correto é a letra B da questão. Maravilha, galera! Mais uma questão. Num triângulo retângulo, temos que tangente de x é igual a 3. Se x é um dos ângulos agudos desse triângulo, qual o valor de cosseno de x? Bom, senhores, antes de atacar a questão, eu vou fazer com vocês aqui uma revisão sobre razões inversas, que são 3, né? Para cada uma das razões trigonométricas estudadas, nós vamos ter a sua inversa. Então, vamos lá. Secante de x é
1 sobre o cosseno de x, ou seja, é a inversa do cosseno. O cossecante de x é 1 sobre o seno de x, ou seja, o inverso do seno. E a cotangente de x é a inversa da tangente de x. Eu vou destacar também para vocês duas relações trigonométricas muito importantes. São elas. Secante ao quadrado de x é 1 mais a tangente ao quadrado de x, e a cossecante ao quadrado de x é 1 mais a cotangente ao quadrado de x. Essas duas relações elas são obtidas a partir da relação fundamental. Tá? A primeira, a gente divide pelo cosseno ao quadrado de x, a relação fundamental, divide ela todos os termos por cosseno ao quadrado de x, a gente chega aqui. E a segunda a gente divide por seno ao quadrado de x, a relação fundamental, todos os termos, e aí a gente chega nessa daqui. Bom, então vamos lá. Ele me deu aqui a seguinte situação. Ele disse que eu tenho aqui que a tangente de x é igual a 3, sabendo que x é um ângulo interno de um triângulo retângulo. Isso vai ter... é sutil, mas eu vou destacar para vocês no final da questão. Ele quer o cosseno de x. Bom, o que a gente acabou de ver é o seguinte, que a secante ao quadrado de x é 1 mais a tangente ao quadrado de x. Pô, legal. Só que a secante, como nós acabamos de ver, é o inverso do cosseno, né? Da razão trigonométrica cosseno. Ou seja, a secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Claro, se a secante é 1 sobre o cosseno, secante ao quadrado é 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. E aí, meu amigo, observa que a gente já vai começar a desenhar uma solução, né? Por quê? Porque eu tenho o valor da tangente de x, que é 3, então fica 3 ao quadrado. Então, observe aqui que 1 sobre o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 mais 9, que é 10. E, portanto, cosseno ao quadrado de x é 1 sobre 10. Legal. E aí, ó, eu vou passar isso daqui, esse quadrado, para o outro lado, está na raiz quadrada. Mas cuidado, olha só o que acontece. Lembra das equações do segundo grau? Isso aqui vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, sobre a raiz quadrada de 10, que eu vou deixar indicado. Mas observe o seguinte, a gente já vai daqui a pouco falar sobre isso, quando a gente for estudar um pouquinho de trigonometria no círculo trigonométrico. Como o ângulo é um ângulo do triângulo retângulo, não vou precisar me preocupar ainda se ele é mais ou menos. Pô, você ainda não tinha visto isso? Então, ó, é porque vai ser positivo, tá? Seno e cosseno de ângulos agudos são sempre positivos. A gente já vai ver isso daí funcionar na circunferência ou no círculo trigonométrico. Beleza? Então, cosseno de x é 1 sobre raiz quadrada de 10, que já é a nossa resposta. Só que você vai observar que nas opções você não encontra porque você precisa racionalizar. Então, ó, raiz de 10 sobre raiz de 10. Quando eu multiplico isso daqui, eu encontro cosseno de x igual a raiz de 10 sobre 10, pois raiz quadrada de 10 vezes a raiz quadrada de 10 dá 10. Bom, isso aí você encontra, sim, no item E da questão. Maravilha! Então, ó, fizemos aqui uma bela revisão sobre razões inversas e essas duas relações trigonométricas super importantes. Vamos lá, mais uma questão. O valor da expressão seno de 30 graus mais tangente de 225 graus dividido por cosseno de 90 graus menos seno de menos 60 graus é... Bom, senhores, antes de atacar a questão, vamos fazer uma revisão sobre circunferência trigonométrica. Bom, vale destacar que esse assunto não está muito presente na prova, tá? Dos anos anteriores, mas está lá no edital, então não custa nada a gente fazer aquela revisão. Então, vem comigo. Seguinte, primeiramente, uma circunferência trigonométrica ou círculo trigonométrico, tanto faz, é uma circunferência, né? A definição é uma circunferência de raio 1, cujo centro pertence à origem do plano cartesiano.
Tá legal? Beleza? Então eu vou destacar aqui para vocês algumas coisas. Observe que como a circunferência é dividida em 4 partes pelos eixos ortogonais, nós vamos designar esse primeiro quarto de primeiro quadrante, este de segundo quadrante, este de terceiro quadrante, esse de quarto quadrante. Ok. Então agora vamos fazer uma associação da trigonometria do triângulo retângulo na circunferência trigonométrica. Então observe aqui, você tem um triângulo, deixa eu chamar isso aqui de ponto A, só para chamar a atenção. Aqui, ó, esse pontinho eu vou chamar de ponto A. Olha o triângulo OPA. O triângulo OPA é um triângulo retângulo. E observe você que esse ângulo θ, ele possui, claro, o seu seno e o seu cosseno. Quem seria o seno de θ, então? O seno de θ, chamando isso aqui de B, esse cateto aqui, o oposto, também é B. Então, o seno de θ é cateto oposto, B, sobre hipotenusa 1. Ou seja, B dividido por 1, que é B. Ou seja, essa medida, B, é exatamente o seno de θ. Analogamente, observe que quem é o cosseno? Chamando de A o cateto, ou seja, OA, chamando de A, Azinho, o cosseno de θ é cateto adjacente dividido por hipotenusa, ou seja, A sobre 1, ou ainda A. Ou seja, essa medida aqui é o cosseno de θ. Então aí a gente pode associar, na verdade, aquela trigonometria do triângulo retângulo e jogar aqui para a circunferência trigonométrica. E aí você ganha uma visão bem mais ampla do que a anterior. Por quê? Porque observe que eu posso simplesmente rebater essa figura por simetria para o segundo quadrante. Então observe, eu tenho aqui, ó, se eu traçar esse raio aqui, o que surge aqui por simetria é exatamente o θ, né? E aí, o que acontece? Esse ângulo aqui que eu vou destacar para você, ó, ver se vai ficar claro, deixa eu apagar aqui só para não ficar muito rabiscado, ó, esse ângulo daqui, ele também vai possuir, ou seja, agora, esse ângulo que é um ângulo obtuso, né? Por quê? Porque ele ultrapassou o ângulo de 90 graus, ele também vai ter uma interpretação para o seu seno e o seu cosseno. E, na verdade, o que acontece? No círculo trigonométrico, observe que essa medida é igual a essa medida, só que negativa. Então, agora a gente passa a ter seno e cosseno para ângulos obtusos, ou, na verdade, até ângulos maiores que 180 graus, e mais tarde a gente vai ver até que eu posso ter ângulos maiores que 360 graus. É uma interpretação simples, vai ser mais do que uma volta. Tá? Então, por hora, o que a gente vai observar aqui? Ó? De uma forma prática, ângulos que estão entre 90 e 180 graus vão possuir o cosseno negativo, porque lembrando, ó, o cosseno é essa projeção aqui, ó, para esse ângulo θ, no primeiro quadrante, é essa medida. Para o segundo quadrante, vai ser essa medida aqui, tá certo? Só que observe que no segundo quadrante, o eixo x é negativo. E o eixo y, que a gente já interpretou agora, que vai ser o nosso seno, né, ele vai ser positivo. Então a gente consegue identificar os sinais, né, para os ângulos que estão no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Olha aqui, ó, no primeiro quadrante, tanto o cosseno quanto o seno são positivos. Então a gente escreve até assim, ó. Coordenada, que aqui são as coordenadas, né? A coordenada x é o cosseno, a coordenada y é o seno. Então ambas são positivas. Já no segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno é positivo. Legal. E no terceiro quadrante, olha, tanto o cosseno quanto o seno são o quê? Negativos, ó. Cosseno negativo e o seno negativo. Observe que agora eu estou na parte de baixo aqui do eixo x. E para o quarto quadrante, o que eu vou ter? O cosseno ele é positivo e o seno ele é negativo. Então, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Muito bem. Então, observe que a gente começa a obter uma visão da trigonometria bem mais ampla do que a anterior. Bom, para finalizar aqui, eu quero falar que existe um sentido positivo e um sentido negativo para o círculo trigonométrico, que é o seguinte: quando eu ando no sentido anti-horário,
nesse sentido, a gente vai dizer que esse sentido é o sentido positivo. Já daqui para cá, no sentido horário, esse sentido é o sentido negativo. Como assim, Fabrício? Vamos lá. Se eu tenho um ângulo de, por exemplo, 30 graus para cá, se eu ando para cá, vai ser menos 30 graus. Eu vou até aproveitar esse exemplo de 30 graus para você obter os ângulos correspondentes, né, ao ângulo no primeiro quadrante nos demais quadrantes. Observe o seguinte, se eu digo que o ângulo θ é 30 graus, o equivalente a ele no segundo quadrante vai ser 180 menos 30, que é 150 graus. Então, o ângulo de 150 graus vai possuir seno e cosseno em módulo, ou seja, esquece o sinal, em módulo são os mesmos valores para o ângulo de 30 graus. Só que, por exemplo, 150 graus, como está no segundo quadrante, vai possuir o cosseno negativo e o seno positivo. E quais os valores? Os mesmos do ângulo de 30 graus. Por exemplo, qual vai ser o ângulo equivalente... Epa, aqui ficou faltando, deixa eu só botar. Qual vai ser o equivalente de 30 graus no terceiro quadrante? Basta fazer 180 mais 30. Ou seja, 180 mais 30 dá 210. Então, o ângulo de 210, e observe que ele está presente no terceiro quadrante, ele vai possuir tanto seno quanto cosseno em módulo com os mesmos valores do valor de seno e cosseno do ângulo de 30 graus. Só que ele vai ser tanto o cosseno quanto o seno negativos. E para obter o equivalente a ele no quarto quadrante, eu vou fazer 360 menos 30 graus, que dá 330 graus. Então, o ângulo de 330 graus em módulo possui, o seno e o cosseno em módulo possuem os mesmos valores do seno de 30 graus e do cosseno de 30 graus. Ok? Então, vamos agora tentar aplicar esse novo conhecimento aqui na questão número 6. Então, vamos lá. Primeiramente, o seno de 30 graus é um valor tabelado, que a gente já sabe. Seno de 30 vale 1/2. Vamos aplicar agora, ó, tangente de 225. Vamos lá. Primeiramente, 225 graus é um ângulo que está no terceiro quadrante, ou seja, está entre 180 e 270. Então, ele é dessa forma aqui, ó, 180 mais o ângulo do primeiro quadrante. Então, 225, observe que 225 é o mesmo que 180 mais 45 graus. Então, o ângulo correspondente a 225 graus no primeiro quadrante é 45 graus. Então, a gente sabe determinar a tangente de 45 graus, que vale 1, e respeitando aqui o seguinte sinal. Bom, como a gente está falando de tangente, e a gente sabe que tangente é seno sobre cosseno, olha só, no terceiro quadrante, o seno e o cosseno possuem o mesmo sinal. Então, a tangente, seno negativo, cosseno negativo, a divisão vai ser positiva. Na verdade, quando os quadrantes são ímpares, a tangente é positiva. Quando os quadrantes são pares, as tangentes são negativas. É claro, ó, seno sobre cosseno, menos com mais dá menos, mais com menos dá menos. Seno sobre cosseno, mais dividido por positivo dividido por positivo, é um número positivo. Negativo por negativo é um número positivo. Beleza? Então aqui eu já sei que a tangente é positiva e a tangente de 225 equivale à tangente de 45 graus, que é 1. Perfeito. Vamos prosseguir. Cosseno de 90 graus, Fabrício. E aí, você não falou disso. Volta aqui, ó. Cosseno de 90 graus. O que acontece, galera? Basta você imaginar, basta você observar, na verdade, que você está falando desse ponto aqui. E esse ponto possui suas coordenadas, x e y. Qual é a coordenada x? É 0. E qual é a coordenada y dele? É 1. Ó, cosseno e seno. Cosseno de 90 graus é 0. Seno de 90 graus é 1. A mesma coisa você pode pensar aqui, ó. Aqui, ó, quais são as coordenadas desse ponto? X igual a 1, y igual a 0. Então, o cosseno de 0 graus, por exemplo, é 1. Já o seno de 0 graus é 0. Então, aqui eu vou substituir. Vai ficar 0.
menos seno de menos 60. Opa, peraí. Então agora eu vou girar no sentido horário, lembra? Sentido anti-horário positivo, sentido horário negativo. Então, menos 60 graus é o equivalente ao de 60 graus no primeiro quadrante. Só que o seno vai ser negativo. Beleza, qual é o seno de 60 graus? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Galera, só para reforçar, ó, observe que ao invés de você andar no sentido anti-horário, você andou no sentido horário. E no sentido horário é negativo. Então, andar 60 graus equivale a ter andado 60 graus para cá, só que o que ocorre? O seno é negativo e o cosseno é positivo. Como ele está falando do seno, então o seno é negativo, porém com o mesmo valor para o seno de 60 graus. E agora eu vou efetuar essas operações aqui bem simples. Então aqui vai ficar 2 vezes 1, dá 2, mais 1, dá 3, então fica 3 meios. Menos com menos dá mais, então fica raiz de 3 sobre 2. Observe que eu posso cancelar raiz de 2 com raiz de 2, obtendo assim 3 sobre raiz de 3. Mais uma vez, vai ser necessário multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3, ou seja, racionalizar. Racionalizando, nós encontramos 3 raiz de 3 sobre 3. Cancelando 3 com 3, obtemos assim a resposta final, raiz de 3. E isso você encontra, cadê aqui a questão? No item D. Item D, tá lá, raiz de 3. Bom, galera, seguinte, aqui é uma tentativa, né, da gente fazer um resumão. É claro que não dá para a gente falar de tudo, mas foi passar para você os principais tópicos e as principais características aqui da circunferência trigonométrica. Vamos ao nosso último tópico, galera. Considerando o triângulo ABC abaixo, podemos afirmar que o valor de x indicado na figura vale... Bom, senhores, estudamos as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Mas e quando o triângulo não é retângulo, Fabrício? O que eu faço? Simples, vamos usar duas leis conhecidas como lei dos senos e lei dos cossenos. Então vamos observar como é que elas funcionam, tá? Primeiramente, lei dos senos, dado um triângulo qualquer ABC, de lados ABC, ângulos internos alfa, beta e teta. O que diz a lei dos senos? Que a razão entre a medida do lado e o seno do ângulo oposto é constante. Ou seja, em outras palavras, olhando para a figura, A está para o seno de alfa, assim como B está para o seno de beta, assim como C está para o seno de teta. E essa razão ela é constante e igual a 2R. O que é 2R, Fabrício? É o diâmetro da circunferência que circunscreve o triângulo. Bom, então a gente daqui a pouco vai ver como é que isso funciona na prática. Bom, para finalizar, lei dos cossenos. Dado um triângulo também qualquer, ABC, de lados A, B e C e ângulos internos alfa, beta e teta. Como funciona essa lei? Ele vai dizer o seguinte, olha, a medida do lado ao quadrado, tá? Vamos supor A, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes BC, ou seja, os outros dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado pelo qual eu comecei. Então, observa, por exemplo, se eu vou olhar para o lado B, eu vou fazer B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC vezes o cosseno do ângulo oposto a B, que é beta. Então, é vezes o cosseno de beta. Está aqui. E é claro que, se eu olhar para C, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB vezes o cosseno do ângulo oposto pelo lado o qual eu comecei aqui a aplicação da fórmula. O ângulo oposto é θ, então vai ficar vezes o cosseno de θ. Bom, a dúvida que mais reside nesse assunto é o seguinte, pô, Fabrício, quando é que eu vou usar
lei dos senos, quando é que eu vou usar lei dos cossenos? Bom, tem uma dica, tá? Que não vale para 100% dos casos, mas para a grande maioria dos casos, que é a seguinte. Toda vez que você nos dados encontrar dois ângulos e um lado, você vai aplicar a lei dos senos. E quando eu digo na maioria dos casos, assim, quase na totalidade, um caso ou outro de um exercício específico, isso não funciona bem assim, mas na maior parte isso funciona. E quando você tem um ângulo e dois lados, e por exemplo, quer conhecer o terceiro lado, você vai usar a lei dos cossenos. A própria fórmula te diz isso, tá? Mas é uma certa maneira de macetear aqui o uso das duas leis. Então agora a gente pode atacar a questão que a gente acabou de ler. Vamos lá. Então, observando a figura, o que a gente tem? A gente tem um ângulo de 75, tem um ângulo de 60. Tem um lado medindo 8, eu quero a medida do x. Então, você observa o seguinte, Fabrício, eu tenho dois ângulos, um lado, então, lei dos senos. Sim, só que eu não vou usar esse ângulo daqui, por quê? Porque para usar a lei dos senos, eu preciso da medida do lado oposto. Oposto ao ângulo de 75, eu não sei a medida. Agora, observa aqui, esse ângulo eu posso determinar facilmente. Quanto mede esse ângulo? 45 graus. Porque 45 graus mais 75 mais 60 dá os meus 180 graus. E agora, observe que eu posso usar a lei dos senos, né, usando aquela dica, olha, dois ângulos e um lado. Eu quero saber o outro lado. Bom, vou usar, ó, x está para o seno do ângulo oposto, ou seja, seno de 60, então fica x sobre seno de 60 graus, assim como 8 está para o seno do ângulo oposto, que é 45 graus. Entenderam? Aqui a aplicação da lei dos senos, né? Ó, observe que 8 está para o seno de 45 graus, assim como x está para o seno de 60 graus. Tá? E aí a gente vai se acostumando a usar essa lei. Então vamos lá. Aqui, ó, caímos de novo naqueles ângulos notáveis. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Maravilha. E seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Muito bem, agora é só simplificar. Então, eu vou simplificar já esse 2 com esse 2. Pode fazer isso? Pode. Estou só eliminando os denominadores. E aí eu vou isolar o x. Então, isolando o x, eu tenho 8 raiz de 3 sobre raiz de 2. Você vai observar que nas suas opções você não encontra. Por quê? Já sabe, né? Tem que racionalizar. Então, eu vou multiplicar por raiz de 2 por raiz de 2. Racionalizando isso aqui, então a gente vai ficar com 8, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, né? Raiz quadrada de 4 dá 2. E, finalmente, eu posso simplificar 8 com 2, encontrando assim o valor de x, 4 raiz de 6, e 4 raiz de 6 você encontra no item A da questão. Então, está aí um exemplo da aplicação da lei dos senos. Para encerrar essa contagem regressiva, vamos a uma aplicação da lei dos cossenos. Considere que o quadrado ABCD, representado na figura abaixo, tem lados de comprimento de 1 centímetro e que C é o ponto médio do segmento AE. Consequentemente, a distância entre os pontos D e E será igual a A. Vamos lá então, senhores, comigo. Seguinte, olha, ele quer a medida do segmento DE. Então, vamos lá. Eu vou traçar aqui DE. Quando eu traço DE, aparece o triângulo CDE, correto? Sim, correto. Bom, então agora vamos tentar extrair algumas informações. Esse aqui é o valor que eu quero conhecer, é o x. Maravilha. Bom,
CD eu também sei por quê? Porque mede 1. Ele disse que o lado do quadrado vale 1. Beleza. O que mais que eu sei? Bom, ele diz que o ponto C, ele é o ponto médio entre A e E. Ou seja, ele está dizendo, com outras palavras, que AC e CE são congruentes. Bom, como eu sei que o meu quadrado tem lado 1, e nós já vimos que a diagonal do quadrado é dada por a medida do lado vezes raiz de 2, então eu sei que a diagonal do quadrado mede raiz de 2. L, que é 1, vezes raiz de 2. Raiz de 2. E, portanto, CE vale raiz de 2. Pô, legal. Além disso, galera, observe o seguinte. Eu vou fazer um tracejado aqui, dividindo o ângulo de vértice C, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, da seguinte forma. Observe que aqui vale 90 graus. E aquele outro pedacinho que eu destaquei aqui, ó, que eu vou destacar, aliás, aqui, ele é oposto a esse ângulo daqui. Correto? Correto. Ora, a gente sabe que a diagonal do quadrado é bissetriz do ângulo reto. Então, aqui é 45 graus e, portanto, aqui também mede 45 graus. E aí, Fabrício? Significa, então, que todo esse ângulo aqui vale 90 mais 45, 135 graus. Maravilha! Observe agora, olha, eu conheço dois lados e um ângulo. O que nós vimos na nossa dica anterior? Que quando eu conheço dois lados e um ângulo, eu vou aplicar a lei dos cossenos. E é assim que eu vou fazer. Então, vamos lá. Lei dos cossenos. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes raiz quadrada de 2 vezes o cosseno do ângulo oposto ao x, que é 135 graus. 135 graus. E aí, galera, vamos fazer uso dos nossos conhecimentos que estudamos nesse vídeo. Cosseno de 135 graus, vamos fazer aqui é um ângulo que está em que quadrante? Segundo quadrante. Ou seja, ele é da forma 180 menos o ângulo do primeiro quadrante. Então, observe que ele é 180 menos 45 graus. Correto? Ó, 180 menos 45 dá 135. Então, o cosseno de 135 graus equivale ao cosseno de 45 graus, porém, como ele está no segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Beleza, então agora vamos substituir. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. Menos 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes o cosseno de 145, como nós acabamos de ver, é o cosseno de 45, só que negativo. Cosseno de 45 menos cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Como é negativo, fica menos raiz de 2 sobre 2. Maravilha! Continhas atualizadas. Vamos lá. 1 mais 2 dá 3. Menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Vezes 2 dá 2. Pronto. X ao quadrado, então, é 5. E, por fim, o x que nós queremos é a raiz quadrada de 5. Bom, raiz quadrada de 5 está no item C da sua questão. Bom, galera, encerramos aqui mais uma contagem regressiva para a nossa prova. Bom, eu espero ter ajudado. Aguardem aí as novidades. Um forte abraço e até o próximo encontro.